Olá, boa noite. O Canção Nova Notícias começa agora com os seguintes destaques. Mesmo enfermo, o Papa Francisco é guerreiro. No hospital, o Santo Padre reza o Ângelus e alerta. As crianças são a esperança. A mensagem no Twitter é pelo Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. IBGE estima que mais de 1.700.000 crianças trabalhem no Brasil. Educação infantil com modificações. Governo federal lança nova política de alfabetização brasileira. Comunidade Canção Nova e família Abib de luto. Sepultado em São Paulo o corpo de José Carlos Abib, irmão de Padre Jonas. A despedida acontece no dia em que o fundador da Canção Nova completa 6 meses de falecimento. E o início de uma série especial sobre os cuidados com Paraíba do Sul. Segunda-feira, 12 de junho de 2023. O Canção Nova Notícias, a serviço da vida e da esperança, já começou. Boa noite. O Papa Francisco segue em recuperação da cirurgia de hérnia intestinal realizada na semana passada. No Hospital Gemelli, em Roma, o Santo Padre rezou a oração do Ângelus de forma privada e divulgou mensagem da solenidade de Corpus Christi. A equipe médica do Hospital Gemelli informou que o pós-operatório é regular e que o Papa continua a se alimentar normalmente. Hoje de manhã, Francisco recebeu a Eucaristia e se dedicou às atividades profissionais. Em recuperação após a cirurgia da última quarta, o Santo Padre publicou uma mensagem pela solenidade de Corpus Christi. Nas redes sociais escreveu: "Este pão é o sacramento do amor por excelência." A missa que celebra a presença de Cristo na Eucaristia foi realizada na Basílica de São Pedro pelo cardeal Mauro Gambetti, vigário do Papa para a cidade do Vaticano. Francisco rezou a oração mariana do Ângelus de forma privada, unindo-se espiritualmente aos fiéis. A atitude do Papa foi motivada por orientações médicas. De acordo com o cirurgião Sérgio Alfieri, responsável pelo procedimento, este cuidado fará com que o pontífice possa retomar as atividades e fazê-las ainda melhor. Muitas pessoas foram até a entrada do Hospital Gemelli e se uniram ao Papa em oração. Quando ele concluiu o Ângelus, ele diz: "Sempre não se esqueçam de rezar por mim." E estar aqui debaixo da janela do hospital é um sinal de resposta a este pedido do Papa. Eu venho aqui para trazer essa flor ao Santo Padre porque nós somos amigos e ele me acompanha já há alguns anos. Eu estou estudando aqui em Roma, sou português e venho para trazer a minha proximidade, porque por muitas vezes ele esteve próximo a mim. Também nos momentos difíceis ele me acompanhou. Por isso, venho lhe dar essa força. Esse é o melhor momento para fortalecer o Papa que está aqui no Gemelli. Desejo-lhe felicidades e dou-lhe um grande abraço. Sem ele, nos sentimos ovelhas perdidas. Sérgio Alfieri lembrou que em julho de 2021, 7 dias após a operação para a retirada de uma parte do intestino, Francisco recitou o Ângelus da janela do hospital. Explicou que no quadro atual, com apenas 4 dias de pós-operatório, o Papa aceitou o conselho dos médicos de não fazer mais esforços para obter uma cicatrização ideal. Jorge Mário Bergoglio já passou por 4 cirurgias. A primeira quando era seminarista em 1957, depois como sacerdote na Argentina, em 1980, e 2 como Papa no Hospital Gemelli de Roma. Ainda segundo o cirurgião, quando a hérnia incisional que se forma sobre a cicatriz de uma operação aumenta de tamanho, pode causar várias complicações. O quadro recente do Papa não teve relação com a operação feita no intestino, mas sim com as cirurgias anteriores. Mesmo hospitalizado, o Papa Francisco continua atento aos acontecimentos na Igreja e no mundo. Hoje, Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, o Santo Padre publicou mensagem em seu Twitter. Em nosso portal noticias.cançãonova.com você encontra o assunto na íntegra. Gabriel Fontana nos traz mais detalhes. O Papa Francisco publicou em seu perfil no Twitter uma mensagem contra o trabalho infantil. Nela, escreveu, abre aspas, que não sejam poupados esforços para pôr um fim no flagelo do trabalho infantil.
As crianças são a esperança. Não permitamos que seja extinta, fecha aspas. A manifestação é motivada pelo Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, comemorado neste dia 12 de junho. A data foi instituída pela Organização Internacional do Trabalho em 2002 e chama a atenção para a realidade vivida por 160 milhões de crianças e adolescentes em todo o mundo, segundo dados de 2020 de um relatório produzido pela organização e pela Unicef. E continuamos a falar do Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. Só que agora vamos conversar ao vivo com a repórter Camila Castro, que está em Brasília e tem mais detalhes dos números levantados pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância. Boa noite, Camila. Boa noite. Pelo menos 168 milhões de crianças são vítimas do trabalho infantil, de acordo com a estimativa do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, divulgada nesta segunda-feira, Dia Internacional contra o Trabalho Infantil. Este ano, o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil é celebrado com um slogan: Justiça Social para Todos, acabem com o trabalho infantil. E a intenção é impulsionar o combate a essa prática que infelizmente afeta crianças em todas as partes do mundo. Para a gente ter uma noção, o continente africano apresenta a maior proporção. Estima-se aí que mais de 72 milhões de crianças na região sejam vítimas do trabalho infantil. Aqui no Brasil, essa prática é bem mais comum em áreas rurais. Dados divulgados pelo IBGE mostram que mais de 2 milhões de crianças e também adolescentes ali entre 5 e 17 anos trabalham no país. Dados que são tristes, alarmantes, mas que, é claro, aí servem para que o trabalho continue para combater aí essa prática. Eu volto com vocês, boa noite. Obrigado, Camila, boa noite. É lamentável, né, a gente ainda ter que continuar falando disso, né? E agora vamos mudar de assunto, porque daqui a pouco a gente vai voltar a falar sobre o trabalho infantil. Faleceu na madrugada desta segunda-feira José Carlos Habib, irmão do fundador da Canção Nova, Monsenhor Jonas Habib. O velório e sepultamento aconteceram em São Paulo. Por isso, vamos conversar com o Sidney Fernandes, que tem mais informações. Boa noite, Sidney. Boa noite a vocês nos estúdios e boa noite a todos que nos acompanham. José Carlos Habib faleceu em decorrência de insuficiência respiratória aguda e doença pulmonar obstrutiva crônica. Ele tinha 82 anos. O velório de José Carlos Habib começou por volta de meio-dia na paróquia Nossa Senhora Aparecida, zona norte de São Paulo. Familiares, amigos e membros da comunidade Canção Nova estiveram presentes para o último adeus ao tio José Carlos, como era carinhosamente chamado. Construiu uma família maravilhosa. 3 filhos, que é difícil dizer qual dos 3 é o melhor. Então, eu digo assim, ele foi um homem de valor, de muito valor, de muita fé e de muito amor também. Ele cuidava muito de nós. No tempo que meu pai trabalhou em Brasília, ele e a minha mãe. Ajudou a gente muito. Um amigo, um irmão, um amigo, um companheiro. Dom Carlos Dias, bispo auxiliar de São Paulo, presidiu a missa de corpo presente às 2h30 da tarde. Mas nós morremos para ressuscitar. José Carlos nasceu em 8 de fevereiro de 1941, aqui na capital paulista. Dedicou sua vida ao cuidado com a família e serviu essa paróquia por mais de 40 anos, como ministro da palavra. Rezamos hoje a Deus que acolheu no paraíso. Ele, como bem vivia a fé católica, ele compreendia essa dimensão, né, da ressurreição. Então, muito atuante em nossa comunidade, assim como toda a sua família, um homem de fé, amor e esperança. José Carlos era o segundo filho da família Habib. Padre Wagner Ferreira, presidente da comunidade Canção Nova, manifestou solidariedade aos familiares. A mensagem da Canção Nova, aliás, mais do que a mensagem, é a unidade, a comunhão. Como o bispo bem falou, e os padres ali, Canção Nova e a família do Padre Jonas Habib
do Monsenhor e do José Carlos é a mesma coisa. Um sacerdote e um pai de família. Então nós temos aí também uma mensagem de vocação. Eu penso que a família é a grande testemunha para os nossos tempos. Que Deus os abençoe. E nós vamos continuar uma só família. Após a missa, o cortejo seguiu para o cemitério Vila Nova Cachoeirinha, também na zona norte da capital, local do sepultamento. Nas entrevistas que concedeu, José Carlos sempre fez questão de demonstrar o amor que tinha pela família e, de modo especial, pelo irmão, Monsenhor Jonas Abib. No programa Minha Família é Assim, em 2018, relatou como se sentiu quando o menino Jonas foi para o seminário. Meu companheiro e meu herói. Quando ele foi, fiquei. Nós morávamos na Cachoeirinha, ia fazer 1 ano. Então tinha amigos. O único amigo era o Jonas. José Carlos deixa esposa, 3 filhos, netos e um grande legado de fé para aqueles que creem que agora os irmãos se encontram nos braços do Pai. Como nós falamos no início do Canção Nova Notícias, hoje é o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. Agora vamos voltar a São Paulo com o Sidney Fernandes, que tem mais informações sobre essa data aqui no Brasil. Sidney, é com você. A data serve para conscientizar a população sobre a gravidade desse tipo de exploração. Segundo o IBGE, mais de 1.700.000 crianças e adolescentes trabalham no Brasil. A legislação brasileira proíbe o trabalho para menores de 13 anos. Veja na reportagem de Flávio Rogério e Antônio Matos. Mais de 160 milhões de crianças são vítimas do trabalho infantil no mundo. A estimativa do Fundo das Nações Unidas para a Infância, o Unicef, divulgada hoje, veio ao encontro dos dados mais recentes do Brasil, que também são alarmantes. Entre 14 e 16 anos, o adolescente pode trabalhar apenas como aprendiz, que é uma condição formal, é um contrato de trabalho, de emprego especial. Entre 16 e 18 anos, o adolescente já pode trabalhar fora do contexto da aprendizagem, pode ser aprendiz também, porém não pode trabalhar em atividades perigosas, insalubres, noturnas, ou que prejudiquem a frequência à escola. Abaixo de 14 anos, nenhum tipo de trabalho é permitido no nosso país. A atividade profissional na infância é considerada ilegal, sendo remunerada ou não. O Ministério Público aponta 5 formas ilícitas de trabalho. Temos trabalho infantil nas ruas, que é muito comum, né? O trabalho infantil rural, o trabalho infantil doméstico, ele é bem subnotificado, mas é comum, né? Só que ele é invisível realmente aos olhos da sociedade. E temos aí o trabalho infantil no tráfico de drogas, e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Para combater esse crime é preciso o empenho de todos. As denúncias podem ser feitas pelo Ministério Público do Trabalho, conselhos tutelares, órgãos sociais ou pelo Disque 100. A conscientização da sociedade para que ela se mobilize junto às frentes parlamentares, ao Congresso Nacional, às entidades não governamentais também, para o enfrentamento dessa chaga social que assola o Brasil. Algumas instituições brasileiras se empenham para combater o trabalho infantil, que interfere no desenvolvimento físico e psicológico de crianças e adolescentes. O Child Fund ele trabalha de maneira direta e indireta na prevenção do trabalho infantil, na medida que ele cria oportunidades para as famílias superarem a sua condição de extrema pobreza. Então, nós temos projetos que, todos eles somados, contribuem para que as famílias aumentem suas capacidades protetivas. E aí, dessa forma, nós estamos prevenindo que o trabalho infantil aconteça. O fundo atende cerca de 30 mil famílias em 7 estados do Brasil. Segundo a instituição, cerca de 88% das crianças participantes dos projetos eliminaram o risco de trabalho infantil. Criança é para estudar, criança é para ser protegida, criança é para ser amada e criança é para brincar. Nós ficamos por aqui, mas amanhã voltaremos com mais informações. Boa noite a todos e até amanhã. Boa noite, Sidney. Até amanhã. Bom descanso a todos aí. Uma nova política de alfabetização foi lançada no Brasil em cerimônia no Palácio do Planalto. Vamos a Brasília conversar com o Ronaldo da Silva para entender melhor esta mudança. Boa noite, Ronaldo. Muito boa noite também para vocês aí nos estúdios. Boa noite para toda a nossa audiência agora.
Olha, o plano prevê um investimento em educação superior a 2 bilhões de reais no desenvolvimento de políticas públicas em estados e municípios. Mais da metade das crianças em idade escolar não aprendem a ler e escrever na idade adequada, de acordo com dados do próprio governo. Os recursos serão distribuídos ao longo de 4 anos para as redes de ensino municipais e estaduais. O Ministério da Educação também dará assistência técnica aos educadores. O objetivo é garantir que 100% das crianças brasileiras estejam alfabetizadas no fim do 2º ano do ensino fundamental, como previsto no Plano Nacional de Educação. O programa também pretende recuperar os impactos do aprendizado de estudantes do 3º ao 5º ano do ensino fundamental. Os gestores locais terão 90 dias para aderirem ao programa. Dados da pesquisa Alfabetiza Brasil, realizada pelo INEP, mostram que mais da metade dos 2.800.000 estudantes que concluíram o 2º ano do ensino fundamental em 2021 foram considerados não alfabetizados. Estamos de volta com o Canção Nova Notícias, ainda aqui de Brasília. Agora, para falar que o mercado financeiro reduziu a previsão para a inflação em 2023. O índice inflacionário ainda deve ficar acima da meta do Banco Central, com estimativa de redução só a partir de 2025. A projeção divulgada pelo Boletim Focus também aponta melhora no crescimento da economia do país. A previsão do mercado é de redução de 5,42% do IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. O levantamento é divulgado com base nas avaliações das instituições financeiras apuradas pelo Banco Central. A projeção está acima do teto de 3,25%, definido pelo Conselho Monetário Nacional. Para 2024, a projeção da inflação é de 4%. O Banco Central usa a taxa básica da economia, a Selic, como forma de combater o aumento nos preços. O índice de 13,75% é considerado elevado pelo governo federal, que espera alteração na próxima reunião, marcada para o dia 20 de junho. Francisco Coelho para o Canção Nova Notícias. E a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, se encontrou hoje com o presidente Lula para tratar de assuntos como acordo econômico entre União Europeia e Mercosul, mercado de bens, serviços e compras governamentais. O encontro faz parte de uma série de visitas aos países da América Latina. A comitiva europeia foi recebida no Palácio do Planalto, em Brasília, nesta tarde. O presidente Lula destacou que a União Europeia é o 2º maior parceiro comercial do Brasil e também o maior destino do investimento estrangeiro na América Latina. Um dos temas centrais é o acordo Mercosul-União Europeia. Expôs a presidente von der Leyen as preocupações do Brasil com um instrumento adicional ao acordo apresentado pela União Europeia em março deste ano, que amplia as obrigações do Brasil e as torna objeto de sanções em caso de descumprimento. O evento, com a presidente do principal bloco econômico do mundo, retoma as relações do Brasil com a União Europeia. Lula e a presidente da Comissão Europeia reforçaram possibilidades de parcerias econômicas com tratativas que envolvem acordo entre o Mercosul e o bloco econômico. Em pronunciamento, a líder alemã citou investimentos de 10 bilhões de euros para a América Latina e Caribe. Além disso, anunciou que a União Europeia doará 20 milhões de euros, cerca de 100 milhões de reais, para o Fundo Amazônia, priorizando questões climáticas e de biodiversidade. E hoje é Dia dos Namorados. O namoro é um tempo de descobertas e discernimento da real vontade de Deus para a vida de cada um. E para ajudar neste processo, a Pastoral Familiar, em parceria com a Pastoral Juvenil e com movimentos eclesiais, desenvolveu o Itinerário para os Namorados. É um livro para ajudar os jovens a amadurecerem no amor e no discernimento vocacional. De acordo com o padre Crispim Guimarães, secretário da Comissão Nacional de Pastoral Familiar e assessor da Comissão para a Vida e a Família da CNBB, o Itinerário para os Namorados aponta caminhos, sugere temas concretos para o tempo de namoro e aprofunda questões que irão firmar ainda mais a alegria do amor. Nossa participação fica por aqui, amanhã estaremos de volta. Yara, Wallace, é com vocês.
Obrigada, Ronaldo. Uma ótima noite para vocês aí. Bacana esse livro, né, Yara? Muito bom. Para quem está começando Ótima a namorar, hein? formação. Bom, a gente vai falar agora de futebol. A seleção brasileira entra em campo no próximo sábado para um amistoso contra a Guiné. O jogo será em Barcelona, na Espanha. E aqui no Brasil, a equipe intensifica os treinamentos. Vinícius Júnior puxa a entrada do grupo em campo. O time parece sonolento, com cara de segunda-feira de manhã cedo e de retomada dos treinos. Alongadinha aqui e uma corridinha para acordar os músculos. O atacante Richarlison estava com cara de quem queria dormir mais, não é mesmo? E todo mundo sendo observado atentamente pelo técnico interino Ramon Menezes. A preparação está só no começo da semana e o foco é o amistoso de sábado contra a seleção de Guiné da África Ocidental. Sem Neymar, o time brasileiro também tenta levantar o ânimo e reencontrar o caminho de um novo título no Mundial. Estamos de volta, né, Yara? E para falar do Rio Paraíba do Sul, que abastece mais de 18 milhões de pessoas em 180 municípios do país. Para preservar esse manancial tão importante para 3 estados brasileiros, alguns trabalhos de conscientização e saneamento são fundamentais. E ao longo dessa semana vamos exibir uma série de reportagens especiais para mostrar o que vem sendo feito para que o Rio Paraíba do Sul continue a ser esse recurso hídrico tão importante para o meio ambiente. O Rio Paraíba do Sul está no coração e na memória de muita gente. Pessoas que acompanharam de perto ou só ouviram falar das águas escuras que percorrem diversos lugares. Eu gostava muito de pescar aqui no rio, sabe? Tenho uma paixão muito grande por pescaria. Então tinha bastante peixe, a água era um pouco mais limpa. Eu mesmo fui muitas vezes com a minha mãe pescar na beira do Paraíba aí e era bastante peixe, era muito gostoso. O Rio Paraíba do Sul possui mais de 1.120 quilômetros de extensão. Corta 184 municípios, sendo 55 em Minas Gerais, 57 no estado do Rio de Janeiro e 39 em São Paulo. Este é um dos maiores cursos d'água do país e o mais importante, da segunda maior metrópole do Brasil. Com a evolução dos municípios e a implantação de indústrias no entorno do Rio Paraíba, as águas que antes traziam vida recebem lixo e esgoto. O descaso com a natureza é uma atitude contra o próprio ser humano, consequência de inúmeras tragédias ambientais e que afetam muitas famílias. E a gente precisa lembrar que a calha do Rio Paraíba do Sul, ela tem o quê? Várias veias, que são os afluentes, né? Pequenos córregos que passam em todas as cidades, e é ali que começa a nascer a poluição. Então, você pega uma poluição, às vezes, num bairro, que ele vai depois lançar todo aquele córrego, ele lança para o Rio Paraíba do Sul. Então, é preciso que a população comece a fazer o seu papel. Para saber como é feito o tratamento de esgoto em algumas cidades banhadas pelo Rio Paraíba, fomos até a estação da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, em São José dos Campos, no interior paulista. A cidade tem um dos melhores desempenhos em relação ao cuidado e tratamento, segundo o Instituto Trata Brasil. A gente pega todo o esgoto coletado aqui na Sabesp, com toda a carga orgânica que ele tem, né, com todo o material que é gerado no esgoto, a gente faz o tratamento e devolve ao ecossistema, ao Rio Paraíba ou aos afluentes do Paraíba, uma boa qualidade para que não contamine o Rio Paraíba e preserve a vida do Rio Paraíba. A região da bacia do Rio Paraíba está localizada em um dos maiores polos industriais do Brasil, que concentra mais de 12% do produto interno bruto do país. Suas águas abastecem mais de 18 milhões de pessoas, a maioria da região metropolitana do Rio de Janeiro. Sem a água não há vida. O cuidado com a casa comum é dever de cada um de nós. Na reportagem de amanhã, vamos conhecer alguns trabalhos de recuperação dos afluentes do Rio Paraíba. Neste dia em que os casais apaixonados comemoram os anos de namoro, o clima estava frio nos estados do Sul. Dia agradável para um chocolate quente e uma programação em casa. A frente fria causou instabilidades nos 3 estados. Temporais nas capitais Florianópolis e Curitiba, geada em cidades serranas do Rio Grande do Sul.
Para amanhã, a formação de geada é garantida em boa parte do estado gaúcho e a chuva forte segue em Santa Catarina e no Paraná. As máximas não passam dos 14 graus nas capitais. Essas instabilidades advindas da frente fria influenciam o tempo principalmente em São Paulo e no Mato Grosso do Sul. Mas a chuva se intensifica também ao longo do dia no Triângulo Mineiro, sul de Minas, do Rio, Mato Grosso e Goiás. A chuva forte persiste ainda sobre a costa leste do Nordeste e no norte do Amazonas e de Roraima. As máximas atingem os 30 graus em Cuiabá e 36 em Palmas, locais onde o tempo firme predomina e mantém a baixa umidade do ar. Já em Porto Alegre e Campo Grande, as madrugadas e noites mostram baixa temperatura, influência da frente fria, mínima abaixo dos 6 graus. Wallace. Valeu, Yara, obrigado. A Arquidiocese de Olinda e Recife está em festa pelos 76 anos de seu arcebispo, Dom Fernando Saburido. Já com o seu pedido de renúncia enviado à Santa Sé, Dom Fernando Saburido se emocionou com as homenagens feitas neste fim de semana. O dia era de festa, aniversário natalício do arcebispo metropolitano de Olinda e Recife, Dom Fernando Saburido, e aniversário de ordenação episcopal do bispo auxiliar Dom Lima Macedo. As datas foram celebradas em clima de sinodalidade, em comunhão, com a missa na Catedral de Olinda às 9 horas da manhã, com a presença de padres diocesanos, diáconos, religiosos e religiosas, novas comunidades, autoridades políticas e todo o povo de Deus. Logo no início da celebração, Dom Fernando se emocionou. No dia em que Dom Fernando Saburido completa 76 anos, o momento é de ação de graças pelo dom da vida de um pastor que já entrou para a história da Arquidiocese de Olinda e Recife, tanto pelas realizações quanto pelo carisma que conquistou a todos. E quem confirma isso é o próprio povo de Deus. Padres e diáconos lembraram a sinodalidade e a paternidade como marcas essenciais do pastoreio do arcebispo. Demais autoridades demonstraram seu carinho por Dom Fernando Saburido e Dom Lima Macedo, que também prestou sua homenagem no dia em que completa 5 anos de ordenação episcopal. Uma grande alegria celebrar com o Dom Fernando Saburido seus 76 anos. Ele que há um ano renunciou, no caso entregou ao Papa a carta de renúncia, o que é do direito canônico, mas permanece entre nós e que isso aconteça por mais alguns anos. Depois de escutar todas as homenagens a ele dirigidas, Dom Fernando agradeceu a todos. Pois é muita generosidade do povo de Deus, né? A gente procura fazer o máximo, dar o melhor de nós mesmos, para que de fato possamos cumprir bem a nossa missão, que não é mérito nosso. É o Senhor que nos chama e nos dá a graça, nos capacita, mas a gente precisa muito do apoio da comunidade. Assuntos da igreja no Brasil e no mundo sempre estarão em pauta no jornalismo Canção Nova. E isso só é possível porque você acredita e investe nesta obra de evangelização. Estamos com 28% da campanha do projeto Dai-me Almas no mês de junho. Contamos com sua ajuda para alcançarmos os 100% de nossa meta. Acesse clube.cançãonova.com e escolha uma das formas de nos ajudar. Desde já, o nosso muito obrigada a você que ajuda a manter o sistema Canção Nova no ar. Tudo isso que você vê no ar tem um nome, Monsenhor Jonas Abib. Há exatos 6 meses, Monsenhor Jonas Abib fazia sua passagem. Quem o conhecia não tem medo de dizer. O fundador da Canção Nova se tornou um marco na comunicação social da Igreja Católica. E nessa data tão marcante, a intenção é mostrar que a missão determinada por Deus não parou, mas avançou para águas mais profundas. E os frutos que nascem a cada dia são consequências deste comprometimento com a evangelização e a sede de ganhar almas para Deus. 12 de dezembro de 2022, data que está marcada na história da Canção Nova. O fundador que tanto se entregou à missão teve um encontro com o Pai das Misericórdias. Três dias de celebrações cegadas com lágrimas de saudades.
dor pela separação, mas ao mesmo tempo esperança de ressurreição. De lá para cá, muita coisa aconteceu, como em 28 de fevereiro, quando a comunidade elegeu pela primeira vez um presidente, Padre Wagner Ferreira. A Canção Nova não parou. A missão de evangelizar continua como principal objetivo de membros e colaboradores. Nossa Senhora, Mãe da Providência, não deixou faltar nada neste tempo, inclusive vocações. Junho de 2023, os diáconos Felipe Pavão e Lucas Paulino são ordenados sacerdotes no Santuário do Pai das Misericórdias. Perguntado a respeito de quem seria sua referência para a vida sacerdotal, Padre Felipe não hesitou em responder. Padre Jonas, o maior exemplo de entrega, de sacerdote que se fez tudo para todos. E esse é o modelo que eu quero seguir a todo instante, me fazendo tudo para todos. Padre Lucas escolheu como lema "Fiz-me tudo para todos", com temor e tremor. Afinal, esta também foi a escolha de Padre Jonas quando ordenou-se presbítero. Eu tive a experiência de poder conviver com ele, vivi durante 2 anos como sentinela na casa do padre, cuidando ali dele nas madrugadas. Nesse tempo de pandemia eu também tive a graça de ficar um mês inteiro morando com ele, dormindo, da refeição. E como eu pude tocar num homem que de fato ele se fazia tudo para todos, em todos os momentos. Em cada conversa, cada pessoa que visitava, ele se fazia inteiro para aquelas pessoas. O desejo de Padre Lucas, ter Cristo como o rosto de seu ministério, a exemplo de Monsenhor Jonas. Que a graça de Deus também possa me conduzir, me guiar, para que eu também, como um bom filho do Padre Jonas, possa transparecer um pouco daquilo que eram as características dele, porque fazendo assim eu sei que eu transmitirei as características de Cristo. Que Deus sobre vós, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pois é, Yara, e tanto o Padre Lucas quanto o Padre Felipe já davam muita alegria ao Monsenhor Jonas ainda no tempo de seminário, né? O Felipe enfrentou aquela situação do acidente, que o Padre Jonas rezou por ele e está aí ordenado. O Lucas foi missionário lá em Moçambique, o primeiro missionário aí junto com o sacerdote Padre Ademir, e assim, viveu uma experiência fantástica também. E a gente vê isso tudo acontecendo hoje, né? E tem certeza que o coração do Monsenhor Jonas se enche de alegria, né? Com certeza, são muitos os frutos, né? Ele deixou um legado fenomenal para todos nós. Isso mesmo. E nós também somos um fruto dele. Graças a Deus. O Canção Nova Notícias, que também é uma inspiração de Monsenhor Jonas Habib, fica por aqui. As reportagens de hoje podem ser revistas no noticias.cançãonova.com. Assista dentro de instantes a transmissão da Santa Missa, direto da Catedral Maronita Nossa Senhora do Líbano, em São Paulo. Boa noite para você e até amanhã. Uma ótima noite e até amanhã, se Deus quiser.